Oi, 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 pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de português de hoje? Olha só, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o artigo de opinião, tá? Nossa data de hoje é 14 de maio de 2021. Vocês sentiram minha falta ontem? Eu senti a falta de vocês, mas eu adorei o carinho de cada um comigo, tá? Então, só para lembrar, um beijo bem carinhoso para cada um que tirou um tempinho para me mandar uma mensagem, para gravar um vídeo, para me mandar um áudio. Eu adorei, gente. Vocês não imaginam quanto vocês fizeram meu aniversário feliz. Obrigada, tá? Então vamos começar? Olha só, porque a tia Vanessa está aqui para isso, para trabalhar com vocês. Esse processo que a gente chama de ensino-aprendizagem, eu aprendo muito com vocês e com a opinião de vocês, sabia? E hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre essa opinião. O artigo de opinião, como é que a gente mostra a nossa opinião? De uma forma convencional, tá? Como é que a gente pode usar a nossa cabecinha, usar o que nós acreditamos, a nossa opinião, para discutir assuntos interessantes, às vezes polêmicos, mas bem atuais e às vezes, quem sabe, mudar a realidade de onde nós vivemos, né? É isso que nós estamos tratando, o artigo de opinião. Vamos ver o que é o artigo de opinião. O artigo de opinião é um dos gêneros mais comuns no cotidiano das cidades. Então, é um gênero muito comum. Gênero é tipo, tá? É o tipo de texto muito comum. Aonde que ele é publicado? Ele é publicado normalmente em jornais, revistas e blogs. Esse tipo de texto tem como função apresentar e defender um ponto de vista sobre algum assunto relevante para a sociedade, tá? Então, quando nós pegamos o exercício que a gente acabou de fazer na aula de português, falando sobre as meninas quererem jogar futebol e muitas vezes sofrerem preconceito por conta disso, nós não estamos discutindo uma questão de gênero? Estamos, não estamos? Falando, olha, as meninas têm o mesmo direito. Se a menina é boa para jogar, vocês já me falaram, né, lá no Meet. Se a menina é boa para jogar, por que não jogar o futebol? Se o menino gosta de dançar, por que não dançar o balé, né? E essas questões devem ser discutidas para que a nossa sociedade mude, para que as pessoas não sofram preconceito, né? O preconceito, inclusive, é um tipo de pauta muito utilizada no artigo de opinião, tá bom? Então, olha só, ele é publicado normalmente, então, em jornal, revistas, em sites, em blogs, tá? E hoje, com acesso à internet, a gente tem muito mais acesso a esse tipo de texto. A gente vê muito mais a opinião dos outros sendo colocada em texto, né? Então, são assuntos sempre relevantes para a sociedade que são tratados, tá bom? Inclusive, nós vamos fazer um artigo de opinião logo, logo, naquele concurso lá da Corumbá 4, vocês se lembram? Quando a gente vai falar sobre a reciclagem, sobre a reutilização de materiais. Nós assistimos vários vídeos, já discutimos um pouquinho o projeto, né? A tia Vanessa está esperando só a gente entrar aqui nesse artigo de opinião para a gente poder fazer esse tipo de texto, tá bom? Olha só, muitas faculdades e universidades costumam solicitar aos seus candidatos que produzam artigos de opinião em seus vestibulares. Então, vocês vão ter acesso a esse tipo de texto até quando vocês aí estiverem quase entrando na faculdade, né? Por quê? Porque são temas que precisam ser discutidos e um candidato, quando ele vai argumentar, ele mostra o conteúdo que ele sabe, né? Então, é muito utilizado pelas faculdades. Então, a gente tem que aprender mesmo, tem? Quais que são as características desse tipo de texto? Vamos ver. O artigo de opinião é um gênero argumentativo, ou seja, um tipo de texto que defende, um ponto de vista por meio de argumentos. Então, ele defende um ponto de vista, tá? Tem como eu saber se é algo assim concreto, se é 100%? Não. Eu vou defender o que eu acredito sobre aquele assunto, tá? Mas com um embasamento, tá? A linguagem usada no artigo de opinião costuma alinhar-se à norma padrão da língua portuguesa.
Por que foi colocado isso aqui? Porque existem gêneros que não exigem isso. Por exemplo, o causo não exige que eu tenha uma norma padrão. O causo é um tipo de texto em que eu escrevo da mesma maneira que eu falo no meu dia a dia, tá? Porque ele é um texto de cunho oral. Então, eu vou divulgar o causo de uma forma oral. Eu não preciso. Ele só é escrito para registro, né? Para a gente lembrar, para deixar guardadinho. Mas ele não é exposto para a grande massa. Então, aqui a gente tem uma norma padrão da língua, tá? Por quê? Porque é um texto que deve ser compreendido por diversos tipos de pessoa, muitas vezes de regiões completamente distintas, como é o caso dos artigos publicados em jornais de alcance nacional no Brasil. Então, a gente tem que prestar muita atenção, dependendo do lugar aonde a gente vai publicar, porque ele precisa ter uma norma padrão. Não usar gíria, tá bom? E sempre está trabalhando de uma forma que as pessoas entendam que tem sido escrito no seu texto, tá? Para além disso, justamente por se tratar de uma publicação da imprensa, o assunto abordado desse tipo de texto costuma ser de relevância coletiva. Fatos importantes ocorridos no dia ou semanas anteriores. Costumam ser os temas dos artigos de opinião, tá? Então, o que acontece no nosso dia a dia, as discussões que a gente vê no nosso ambiente de trabalho, na escola, tá? Entre uma rodinha de amigos, tá bom? São temas que sempre têm muita relevância. Nesse sentido, o gênero tem uma função social clara, que é o quê? Promover o debate público sobre as demandas da sociedade. Então, a gente precisa, sim, discutir alguns temas, tá bom? Hoje, na nossa aula de ensino religioso, nós falaremos sobre o abuso sexual. E é um tema que precisa, sim, ser discutido. E é um tema que tem sido cada vez mais recorrente nos artigos de opinião. Por quê? Porque existem muitas crianças e adolescentes que sofrem esse tipo de abuso. E se não tiverem informação, vão achar que isso é normal. E não é. Assim como o assédio moral não é normal. Qualquer tipo de assédio aonde a gente estiver. Tá bom? Então, é por isso que é importante a tia Vanessa trazer para vocês a nossa Constituição. Mostrar para vocês quais são os direitos que vocês têm, quais são os deveres que vocês têm no dia a dia de vocês, quem é que pode te proteger, tá bom? É por isso que nós estudamos. Quando a gente vem lá com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, não é à toa. Você precisa estar ciente do que está acontecendo à sua volta. Tem pessoas que têm sofrido muitas das retaliações por conta de não conhecerem os seus direitos. E as pessoas se acham superiores, não é verdade? Mas nós não podemos deixar isso acontecer, por isso que a gente busca informação e conhecimento adequado. E as pessoas que publicam um artigo de opinião, elas nos ajudam a discutir assuntos importantes, tá bom? Então, olha só, por ser um texto argumentativo, o artigo de opinião ele apresenta 3 partes fundamentais, que são a introdução com tese, ou seja, eu vou mostrar no meu primeiro parágrafo do texto sobre o que eu estou comentando. Vou apresentar aquele tema, tá? Quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso texto? Olha só. Ó. Menina pode jogar futebol? Vamos ver o primeiro parágrafo do texto. A mãe de uma garota de 9 anos me pediu para conversar com a filha porque ela não quer mais ir para a escola. Puxa, o que será que aconteceu com ela para ela ficar tão chateada assim? Olha o problema que ela já está apresentando um tema para mim. Tem uma criança que ela não quer mais ir para a escola. Né? O não querer ir para a escola é um tema que tem que ser discutido, tá? Aí, ela vai trazer para a gente, dentro do próprio texto, quer ver? A segunda parte, que é o desenvolvimento com argumentação. Ela vai trazer algumas teses para a gente, quer ver? Isso aqui é a Roseli Saião fazendo, né? Olha só. Será que passam tanta lição de casa que ela não tenha tempo para brincar? É a primeira coisa. Será que a professora é muito brava? Vamos pensar em outra coisa. Será que ela está achando que o que precisa aprender é muito difícil?
Ou será que alguns colegas zoam a menina? Tá vendo que ela trouxe pra gente, apresentou 4 possíveis causas da menina não querer ir pra escola? Aí ela traz pra gente, nada disso. No terceiro parágrafo ela já fala pra gente, não é isso. Nada disso, ela gosta da escola. Tá argumentando, tá vendo? Ela gosta da escola, da professora, dos colegas e aprende tudo que lá ensinam. Então, por que ela quer mudar de escola? Tá vendo que ela tá apresentando essa causa novamente? Um mistério. E ela já tá dando a opinião dela, ó. Mistério. Pra mim, isso é um mistério. Isso é a Roseli falando, né? Então, o que é a segunda parte do nosso texto? É o desenvolvimento com argumentação. Eu vou falar sobre o tema. Eu vou apresentar o que eu acredito sobre o tema, tá? Aqui dentro desse texto, eu trago a minha opinião, a opinião do autor do texto sobre um tema relevante. Por que a menina não quer mais ir para a escola, tá? E aí a gente tem, ao longo do texto, quer ver? No próximo parágrafo, no 5º parágrafo. Uma hora, meio sem querer, ela me contou que no recreio muitos alunos gostam de jogar futebol e ela adora esse jogo. É torcedora de um time e assiste jogos na televisão. Beleza. Então aí ela já está apresentando, ó, tá dando um pano de fundo pro problema. O problema, tá vendo? Olha o argumento. O problema é que os meninos não querem saber de dar uma posição para ela no time, só porque ela é menina. Questão de preconceito. Ela só não usou a palavra, mas ela está descrevendo o fato. Ela está argumentando sobre o fato. Acredita numa coisa dessas? Então, ela está fazendo você pensar. Então, um artigo de opinião faz a pessoa pensar. Olha aqui, não é o tema, não é o objetivo do texto? A função social é clara. Promover o debate público sobre as demandas da sociedade. Tá vendo isso aqui? Tá vendo? Ótimo. Agora vamos ver o que é que continua nessa história. Olha, vai ver, ela joga mal. Nada disso. Ela já tá falando, ó. Ah, então pode ser que é porque ela joga mal. Aí ela já responde, nada disso. Ela joga como os garotos jogam, tem visão de jogo, sabe driblar, consegue passar a bola e adora fazer gols. Mas ela nasceu menina. E muitos meninos acham que as garotas não devem jogar futebol ou gostar de fazer outras coisas que são mais os meninos que fazem. Eles apenas acham. Isso quer dizer, o achar é realmente o que acontece? Tá vendo? Até alguns adultos pensam assim, segundo argumento. Os meninos acham, alguns adultos pensam nisso. Ó, ela pediu ajuda à inspetora e aí ela dá um exemplo. Ela pediu ajuda à inspetora do recreio para conseguir entrar no time, mas ouviu que ela não deveria ficar chateada e ir brincar com outros colegas. Meninas podem gostar de jogar futebol. Aí ela está trazendo uma argumentação firme. Meninas podem gostar de jogar futebol. Aliás, aí ela prova isso para você. Aliás, há até campeonato feminino. Você sabe disso, não sabe? Então tá fazendo você pensar. Você sabia que tem até campeonato feminino? E que nós temos até uma jogadora brasileira que ela é considerada a melhor do mundo? Tá vendo? Ou, os meninos que gostam de futebol precisam defender as meninas que também gostariam de participar e não rejeitá-las, como os colegas da garota da nossa história de hoje. Então ela já está trazendo o segundo argumento. Primeiro, as meninas podem sim gostar de futebol. Segundo, os meninos que gostam de futebol precisam, é a opinião dela, precisam defender as meninas que também gostam de participar. E não é só isso. E não podem rejeitar as meninas, tá bom? E aí ela conclui o texto, que é a última parte, aqui, ó. O último ponto. Nós temos a introdução, mostrando qual vai ser o tema que a gente vai apresentar, o desenvolvimento, em que a gente vai argumentando como leitor, e o terceiro, que é a conclusão. Conclusão geralmente é feita no último parágrafo, tá? Do texto. Então ela conclui assim, ó. O futebol, como muitas outras atividades, já foi considerado um jogo só de homens.
Até votar já foi coisa de que a mulher ficava de fora, sabia? Ainda bem que